uma perguntinha aqui. Vocês, em algum lugar, livros, jogos, filmes, já chegaram a ver um moinho? Aqueles que parecem um catavento grande? Já pararam para pensar qual seria a função do moinho? Por que foi criado? Para quê? E quando foi criado o moinho? Então a ideia desse vídeo aí é falar um pouquinho do funcionamento e da origem dos moinhos aplicado ao cotidiano, que é a física clássica. Que é o professor Dr. Rodrigo Domingues. E uma dessas últimas viagens, para quem está acompanhando a página, visitei Olambra recentemente e lá uma das coisas, dentre várias coisas lindas que tem naquela cidade, me chamou bastante atenção o moinho e o seu funcionamento. Então, o moinho em si, ele é um instrumento que serve para moer grãos. Isso aí é tranquilo, todos nós sabemos. A questão é, a ideia de usar o moinho para isso, ele é bem remoto e antigo lá na história. A humanidade, né, por várias situações específicas, para extrair matéria-prima da natureza, seja um minério, seja algo que a humanidade precisa para transformar em um material, sempre se utilizaram forças mecânicas, utilizando tração animal ou até mesmo força física humana. Só que à medida que a tecnologia foi avançando, ao longo da história, essas forças brutas, mecânicas, usadas por animais ou pessoas, foi dando espaço a outro tipo de forças. E a humanidade aprendeu a utilizar a força do vento, que é a energia eólica, a força térmica, que é a energia térmica, eventualmente a energia elétrica. Então a física, ela trabalha bastante com essas conversões de energia. Onde eu quero chegar? Os moinhos participam disso também, nessas conversões. Por volta do século XVIII e XVII, que teve a Revolução Industrial, em que o uso dessas novas energias e as ciclagens delas é que ficaram bem evidentes na história. Quando nós tínhamos lá as primeiras fábricas movidas a vapor, nós estamos falando de energia termodinâmica. E um grande cientista chamado Carnot, que ele criou o ciclo do Carnot, que hoje explica o funcionamento até mesmo do gás que sobe e desce da geladeira, ele conseguiu reciclar a energia de um sistema para sustentar um outro sistema. Consequência, geração de mais lucro e mais energia armazenada dentro de um sistema. E os moinhos têm um pouco disso também. O moinho inicialmente, né, nessa cidade que eu visitei, Olambra, foi colonizada por holandeses. O moinho lá na Holanda, deve lembrar que a Holanda é um país abaixo do nível do mar, então eles construíram esses moinhos para fazer com que a bomba hidráulica tirasse a água de dentro do solo e jogasse para cima, deixando o solo mais seco, porque era um solo muito alagado, não era bom para o cultivo. Então eles foram criados inicialmente com a bomba hidráulica, eventualmente, e baseado em outras culturas, que ele foi criado para fazer a moagem dos grãos. Então, os moinhos normalmente, eles vão ficar normalmente abaixo do nível das comportas onde fica a água. Então tem o rio, e o rio vai descer, vai fazer esse percurso, e a ideia é que a força da água faça o movimento das engrenagens do moinho. Onde que a física está entrando aqui? Estamos na física uma coisinha chamada energia interna, que é a primeira lei da termodinâmica. Que é a energia que o sistema já apresenta. Só que essa energia ela sofre duas variações. A força de trabalho e a energia absorvida ou liberada no meio. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma determinada mesa mexer, eu tenho que aplicar força nela. Então, quer dizer, eu estou aplicando o trabalho, estou dedicando minha energia, passando minha energia para a mesa e ela está sendo arrastada. Isso também transfere calor. Então, no meu caso, eu perco energia e transfiro isso para a mesa. O moinho é a mesma coisa. A água, quando está presa na sua comporta, dentro do reservatório, a água está em repouso. Nós chamamos isso de energia potencial. A água tem energia potencial, ela tem energia armazenada, ela não está fazendo nenhum tipo de trabalho ou atividade.
Por outro lado, o que vai acontecer? Quando as comportas se abrem ou o fluxo do rio continua, a água começa a descer. À medida que a água vai descendo e pegando velocidade, a energia de repouso da água, que é a energia potencial, se transforma em energia cinética, que é a energia de movimento. Então essa velocidade faz com que as engrenagens do moinho comecem a mexer e internamente a energia cinética começa a fazer com que a energia cinética de rotação das engrenagens do moinho. É lógico que existem outras propriedades físicas envolvidas. E o moinho, após receber essa energia, ele transfere essa energia para os grãos, gerando atrito nos grãos e liberando calor. Então, eu consegui aplicar a energia potencial, transformando em energia cinética, transferindo essa energia para o moinho. Então, o moinho e os seus grãos adquiriram uma coisa na física chamada de energia interna. É a primeira lei da termodinâmica. A força de trabalho, o moinho triturando os grãos. Ao final do procedimento, os grãos ficam pequenos e a gente consegue perceber a prática da transformação dessa energia. Os grãos, após moer, saem mais quente. Isso significa que o atrito deles durante o processo de moagem fez com que a energia cinética da água que foi convertida em calor. Então a gente tem as duas propriedades, o trabalho gerado e o calor liberado. E assim funcionam as conversões de energia. Quando se aplica ainda a ação do vento, que é energia eólica, sobre os moinhos, essa conversão ela fica ainda mais perfeita. Finalizando então, nós podemos estender um pouco para falar também da segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, que mostra o grau de desorganização de um sistema. Todo sistema ele recebe ou libera energia. E a entropia ela mostra o grau de desorganização do sistema. Porque a energia interna, a energia teria que ficar no moinho. Só que ela não fica completamente dentro do moinho, porque os grãos, eles roubam um pouco dessa energia, liberando calor. Então essa entropia, essa desorganização, esse desequilíbrio de energia, mostra que eu posso aplicar no funcionamento de um moinho, qualquer um que seja, a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da energia interna, e a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. E com isso aí, galera, mostrando para vocês aí, vindo de uma viagem, vendo uma estrutura que apenas tirei foto, eu consegui ver a importância disso para vocês que estão aí acompanhando a página, tentando vestibular, fazendo uma prova de física, que o professor vai pedir isso na prova para vocês do primeiro ano, lei de Newton, conversão de energia, né, termodinâmica. E estamos aí então, trazer informação. Isso aí, continua seguindo nossa página lá e em breve teremos mais novidades. Um grande abraço para vocês, pessoal.